Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rômulo. Bem-vindos a mais uma videoaula de nosso canal. Hoje o tema é Human on a Chip, ou seja, humanos em chip, ou órgãos em chip, né? O que são esses órgãos em chip? São dispositivos feitos para substituir animais, né? O uso de animais em laboratórios em testes pré-clínicos. Imitam sistemas biológicos, como tecidos e órgãos do corpo, para realizar ensaios toxicológicos. São mais preditivos da resposta humana aos medicamentos do que modelos animais existentes. Então, pessoal, eles visam a mimetização de padrões fisiológicos de órgãos, tecidos e suas interações, resultando em menor variabilidade, menos tempo e custo reduzido quando comparado com os ensaios realizados com animais. O nível de informação fisiológica é mais fidedigno do que também em experimentação animal. Por que usam-se animais, né? As pesquisas de medicamentos, né, existe a fase pré-clínica, né, em que são usados animais. E aí investiga-se a farmacocinética, quanto a droga é absorvida, assim como sua distribuição, metabolismo, sua excreção no organismo. E aí é calculado o nível ideal da substância na corrente sanguínea, de forma que, além de eficaz, ela não seja tóxica. Porém, modelos animais muitas vezes não refletem com precisão a fisiologia humana. Drogas que parecem ser seguras e eficazes em animais frequentemente se revelam prejudiciais ou ineficazes em humanos. Então o Instituto Wyss desenvolveu pela primeira vez, né, esses chips, órgãos em chips, né? Isso ocorreu no ano de 2010. Como são esses chips? Eles contêm canais microfluídicos ocos revestidos de células vivas de órgãos humanos e células de vasos sanguíneos humanos. E aí eles podem ser confeccionados com diversos materiais. Tipicamente, utilizam-se materiais poliméricos, como polidimetilsiloxano, que é um elastômero à base de silicone, pode ser também de acrílico e até mesmo vidro. Então, o primeiro modelo criado pelo Instituto Wyss, que é vinculado a Harvard, depois de muitas tentativas e erros, foi um pulmão humano. Tal feito foi publicado num artigo na revista Science em 2010. Após esse trabalho, o Wyss Instituto desenvolveu mais de 15 modelos diferentes de órgãos em chips, incluindo chips que imitam intestino, rim e medula óssea. Criaram também um instrumento que automatiza a operação do chip e conecta fluidicamente vários órgãos em chips. Pode revelar como as drogas afetam vários sistemas orgânicos e prever mudanças dinâmicas nos níveis das drogas, o que ocorre no sangue de pacientes humanos. Tá? E aí ele permite, né, esses estudos feitos com os humanos na chip, prever falhas que possam surgir na fase inicial dos estudos clínicos e permitir o desenvolvimento mais rápido das drogas. Bom, então um exemplo aí de um human na chip é esse que eu estou mostrando aí para vocês, que é um chip que foi criado a partir de estudos do engenheiro bioquímico James Hickman, que é um PhD na Universidade Central da Flórida. Esse chip foi desenvolvido junto com as iniciativas da National Institute of Health, tá? Em parceria, né? E consiste de um chip com vários órgãos, né? A novidade aí é que ele tem vários órgãos integrados, né? E vários processos fisiológicos no mesmo chip. Então é um chip de 6,35 centímetros por 3,97 centímetros, com um ponto especial para cada tipo de célula. E ele também tem sensores embutidos abaixo da placa. Nesse caso aí é possível que cada humano chip desse modelo aí possa ser configurado de um modo diferente, dependendo da droga que será testada, né? Com diferentes órgãos também.
Bom, como é a constituição desse Humanachip aí? Então você tem ali primeiro um compartimento onde você vai adicionar o meio líquido, que é um líquido que vai ter nutrientes, também vai oxigenar as células. Um compartimento para o fígado, outro compartimento para células musculares, para células cardíacas. Os neurônios pré-Botkin, que são o ponto central dos testes, são esses neurônios aí. Um espaço para o rim e onde será removido os líquidos, né? Então eles visam fazer o que nesses testes, né? Então, a partir de células-tronco, eles diferenciaram essas células-tronco para neurônios do complexo pré-Botzinger, que é esse pré-Botkin aí. Esses neurônios, eles são células especiais que regulam a respiração. E aí, o que eles vão testar aí? Eles vão testar opioides nessas placas, para simular overdose, né? Porque quando ocorre uma overdose, esses neurônios param de funcionar completamente e a respiração fica mais lenta ou pode até mesmo parar, né? Então eles vão tentar fazer várias overdoses simultâneas, né? E ver como é a recuperação do sistema, tá? Então eles vão ver qual que é a reação, né, dos outros órgãos a essas overdoses, e qual que é a dosagem de opioides que faz realmente esses neurônios desligarem, né? Então é um estudo muito interessante. Então eles têm a intenção, esse é um estudo recente, de manter esses chips funcionando aí durante pelo menos 4 semanas. Agora, a simulação da fisiologia do pulmão. E esse foi o primeiro estudo, né, como eu havia mencionado, feito pelo Instituto Wyss, né? Então, esse foi o primeiro órgão chip a ser criado, né? Lá no ano de 2010, que foi publicado na revista Science. Então, células da parede pulmonar foram dispostas do lado oposto num chip, numa membrana porosa e elástica, simulando a microestrutura do órgão. Abaixo da camada epitelial foram colocadas hemácias simulando a corrente sanguínea. Foi projetado acima da camada de células pulmonares um espaço vazio por onde passa o ar com contaminantes a que o modelo seria exposto. E para simular então os movimentos pulmonares, ou seja, o estiramento do tecido durante a respiração, foi aplicada a pressão a vácuo nas laterais do chip, tá? E aí eles obtiveram respostas principalmente inflamatórias e foram simuladas também patologias, como por exemplo um edema pulmonar. Agora, esse é uma mimetização de vasos sanguíneos, né? Onde foi feito por pesquisadores aqui no Brasil, né? Eles utilizaram materiais simples, né? Esses pesquisadores que realizaram esse trabalho aí foram orientados por Emanuel Carrilho, do Instituto de Química de São Carlos, da USP. Então, eles criaram um modelo similar aos vasos sanguíneos com transparências de poliéster, essas transparências são usadas em apresentação, e toner de impressora, a fim de estudar os efeitos de nanopartículas de dióxido de titânio, que são muito usados em protetores solares e cosméticos. A citotoxicidade do dióxido de titânio ela ainda é muito pouco conhecida, tá, pessoal? Principalmente que ela vem na forma, muitas vezes, de nanopartículas, e acredita-se que as nanopartículas podem ser mais tóxicas do que moléculas maiores. Então, eles tiveram que usar várias técnicas da área da microeletrônica, a microfluídica e aliado aos conhecimentos de biologia molecular. Então, construiu-se uma rede de canais micométrico onde são cultivadas as células. E aí líquidos nutritivos fluem por esses canais também. E usaram células do endotélio da veia de cordão umbilical humano, mimetizando então assim o vaso humano, né? E aí se fez assim um controle preciso, né, da mesma escala em que as células normalmente residem, né, mantendo-se o gradiente químico, as interações célula-célula e célula-matriz. Agora as últimas considerações, né?
identificar os efeitos colaterais tóxicos no início do desenvolvimento de medicamentos, que poderia salvar vidas e muitos recursos financeiros. No futuro, os chips serão personalizados. No caso, aí, o meu pedaço aí da sentença, aí, não sei o que aconteceu, mas personalizados para cada pessoa, né? Que também gerariam terapêuticas também exclusivas para cada indivíduo, né? Então, medicamentos inúteis ou tóxicos avançam às vezes nos testes clínicos com grande custo, enquanto compostos que seriam potencialmente eficientes acabam que nunca chegam ao mercado. Para vocês terem uma ideia, esses compostos falham em 86,2% das vezes quando testados em humanos, segundo estimativas da FDA lá nos Estados Unidos, né? E outra coisa, a taxa de falências é de 90% de empresas farmacêuticas, né, quando elas tentam desenvolver novos medicamentos. Por que acontece? Porque às vezes um medicamento ele passa pelas fases pré-clínicas, né, com teste com animais, tá tudo certo. Mas quando chega no teste com humanos, ocorrem resultados negativos e aí a pesquisa tem que ser abandonada. Então todo aquele investimento feito nas fases anteriores acaba se perdendo. E também a redução com custos com animais, né? Já que os mesmos precisam ser condicionados em locais especiais, ser alimentados, ser mantidos sob condições de higiene e saúde. Tudo isso tem gastos, né? Bom, e tem essa questão aí que no futuro, né, cada pessoa poderá ter um chip exclusivo, personalizado de acordo com seu perfil genético e biológico, e até mesmo utilizar de células-tronco do próprio indivíduo. E assim alcança respostas mais específicas sobre como esses indivíduos reagiriam a determinados fármacos, que diminuiria as chances de ocorrer fortes efeitos colaterais. Mas hoje em dia, pessoal, os estudos com animais ainda são muito utilizados e isso ainda vai demorar para que seja um abandono total dos animais. Acredito até mesmo que talvez isso nunca venha a ocorrer. Porque, por outro lado, especialistas afirmam que ainda serão necessárias décadas de estudo, desenvolvimento tecnológico para a completa substituição de animais. O ser vivo é muito mais complexo do que qualquer órgão em chip e apresentará riscos ou benefícios potenciais que nunca serão vistos nos laboratórios. Algumas substâncias poderiam ser muito tóxicas para as células num chip, mas não para um órgão que tem fígado e baço, por exemplo. Então, ainda seriam necessários os modelos animais, além dos órgãos em chips, né? E hoje em dia, o que nós temos aí, né, referente ao que está sendo feito de órgãos em chip? O Instituto ISO lançou a empresa Emulate em 2014 para desenvolver e comercializar a tecnologia de órgãos em chips, trazendo essas importantes ferramentas de pesquisa para o mercado. Comercializam para as maiores biofarmacêuticas do mundo, como por exemplo a AstraZeneca, a Johnson, entre outras tantas aí. Então o Instituto ISO está agora usando os órgãos em chips para conduzir pesquisas vitais sobre uma ampla gama de doenças humanas, possíveis tratamentos para ela, incluindo a Covid-19, a influenza, desnutrição, exposição a radiações e fibrose cística. Bom, pessoal, então ficamos por aqui. Espero que tenham gostado dessa videoaula. E se inscreva no nosso canal, dê um joinha no vídeo. Até a próxima!